Fala, gente linda! Professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com o Diogo para darmos continuidade ao estudo de ecologia. Desta vez iremos praticar questões envolvendo aí as comunidades aquáticas, envolvendo plânctons, bentos e néctons, certo? Vamos lá, turminha. Se você caiu aqui de paraquedas nessa aula, veja a aula anterior sobre comunidades aquáticas. Ali nós explicamos tudo detalhadamente e agora vamos treinar com questões, certinho? E aí, a primeira questão, vamos ver aqui o que a banca pediu, certo? Questão número 1, vamos lá? Olhe, quando falamos em ambientes aquáticos, podemos classificar os organismos que neles vivem de acordo com a capacidade de deslocamento. Ambiente aquático, eu vou classificar os seres ali de acordo com a capacidade de deslocamento desses seres. Os bentos, aí eu vou lembrar aí, quem são os bentos? Como é que eles são? Como é que eles, onde é que eles vivem, certo? Os bentos, por exemplo, são... Vamos jogar um por um, você comigo, certo? Se não viu a aula de teoria, vá lá e assista direitinho para você ficar por dentro de tudo e ser aprovado aí na prova que você tanto deseja, certo? Estou falando de quem, turminha? Estou falando dos bentos, não é isso? Os bentos, por exemplo, são organismos que flutuam sobre a água. Eles não são seres flutuantes. Os que flutuam são os plânctons, certo? São organismos que são levados pela correnteza de... Quem são levados pela correnteza, tá certo? Deslocamento passivo também são plânctons. São seres capazes de vencer a força da coluna de água ativamente. Deslocamento ativo, isso é característica de néctons, certo? São seres capazes apenas de subir e descer na coluna de água. Eles não têm, olha, quando eu falo aqui, tá certo? Em bentos, eles não sobem ali a coluna de água. Eles vivem onde? Eles vivem, tá certo? No fundo dos ambientes aquáticos. Então, os bentos são seres do fundo, não esqueçam disso. Ó. Dos ambientes o quê? Aquático. São os organismos que vivem em associação com o fundo. E eles podem ser bentos do tipo, certo? Séssil, parado ou bentos que se locomovem. Um bento séssil, uma esponja, tá certo? Por exemplo. Um bento móvel, uma estrela. Vá lá na teoria, conferir tudo se você está um pouquinho perdido. Mas o gabarito aqui é letra E, certinho? Mais uma. Veja aqui o que esta banca pediu, pessoal. Vamos lá, né? Olha, analise as seguintes afirmações. Plâncton é um conjunto de organismos com deslocamento predominantemente ativo na superfície de ecossistemas aquáticos, ou cuja capacidade de locomoção é suficiente para vencer o deslocamento das massas de água, correntes e marés. Isso está certo ou está errado? Vou tomar uma água e você diga aí rapidinho. O número 1, está correto ou está errado? O número 1 está exatamente isso, incorreto. Por que está incorreto? Por que está certo? Por que está incorreto? Porque aqui está dizendo que o plâncton, tá certo? A comunidade ali de seres planctônicos, olha, tem deslocamento ativo. Isto está errado. Se eu falar que plâncton tem deslocamento ativo, quer dizer que ele vence a correnteza, vence as marés, certo? Isso está errado. O plâncton são seres de deslocamento o quê? Passivo. São seres que são arrastados pela água, tá certo? Não esqueçam disso. Então a 1 sai. Se a 1 sai, não serve aqui a letra A, não serve a B, não serve a C, não é isso? Então ficou entre D e entre E. Vamos lá no número 2. Ver se ele serve para a gente aqui, certo? E aí, observe, então, o que, é que tem aqui? Os bentos são organismos que vivem no substrato, no fundo ali, certo? Fixos ou não. Em contraposição, os seres pelágicos vivem livremente na coluna de água. Isso está certo ou está errado? Isso está correto. Olha, os bentos, tá certo? Não esqueçam disso, ó. Eles são seres do fundo, do substrato, certo? Eles podem ser fixos, parados ou podem ser móveis, certo? Não esqueçam disso. Bento fica ali no substrato, fica ali no fundo. Em contraposição, existem os seres o quê? Pelágicos. O que são os animais pelágicos? São os animais que vivem onde? Na coluna da água, certo? De água. Não esqueçam disso. Na coluna de água. Não esqueçam disso, certo? Então, veja, que vivem ali livremente na coluna de água. Aqui está dizendo, né? Então, não esqueçam desse detalhe. Olha, bento no fundo e os pelágicos vivem ali na coluna de água. Se locomovem, certo?
Então aqui, pessoal, o número 2 está correto. E esse número 3 aqui, ó, então já tiraria, né? Então nós já chegaríamos aqui, ó, tá certo? Ao gabarito. Gabarito letra D. Vamos corrigir, já posso marcar aqui, ó. Mas vamos ver aqui, tá certo? Porque o número 3 está incorreto, certinho? Olha, a produtividade primária em um ecossistema, tá certo? Produtividade primária diz respeito, tá certo? À produtividade do produtor, tá certo? Do ser produtor. Em um ecossistema pode ser avaliada de várias formas. Nos oceanos, um dos métodos para medir a produtividade primária do produtor utiliza garrafas escuras, totalmente cheias de água do mar, fechadas e mantidas em ambiente iluminado. Pessoal, veja, a produtividade primária, vê se vocês me entendem, por favor. Ela é, tá certo? Resultado ali de quê? Dos seres produtores. E os seres produtores são seres que fazem o quê? Que fazem fotossíntese. E para fazer a fotossíntese, eu vou precisar da luz de quê? Da luz solar. Não esqueçam disso, da luz do sol. Acontece que se eu colocar essas garrafas escuras ali, vai, tá certo, dificultar a penetração ali da luz, certo? Vai dificultar a luz ali, tá certo? Para que ocorra ali a fotossíntese. Então, pessoal, essas garrafas escuras, tá certo? Prejudicam a produtividade primária. Então, o número 3 está incorreto por conta disso. E o número 4, vamos lá ver o que é que ele trouxe? Bora lá ver, né? Olha, nécton. Nécton é um conjunto de animais aquáticos que se movem livremente na coluna de água. Exatamente isso. Com o auxílio dos seus órgãos de locomoção. Pode ser barbatanas ou outros apêndices. Fazem parte desse grupo peixes. Peixes se locomovem ativamente ali, são néctons. A maioria dos crustáceos também, tá certo? São invertebrados. E mamíferos marinhos, golfinho, por exemplo. E outros, pelo menos quando adultos. Uma vez que suas larvas podem ser planctônicas. Então vamos entender aqui, ó, o que são os néctons? São os seres, tá certo? São os animais, tá certo? Aquáticos, tá certo? Que se deslocam de forma o quê? Eles se deslocam de forma, olha, os néctons se deslocam de forma o quê? Ativa. E aí a alternativa citou alguns exemplos de néctons, tá certo? Citou aí peixes, tá certo? Alguns mamíferos, crustáceos, certo? Ainda que alguns desses seres tenham larvas na forma planctônica, sendo arrastada pela correnteza, tá certo? Ainda que as larvas, tá certo? O estágio larval seja plâncton, muitos deles ali, tá certo? Quando estão na fase adulta, vence a correnteza, tá certo? São néctons. Não esqueçam disso. Tem seres que na fase jovem, na fase de larva, são plânctons, são formas planctônicas, larvas planctônicas, mas quando estão adultos são néctons. Resumindo aqui, pessoal, os néctons, eles têm deslocamento o quê? Ativo, tá certo? Vencem a correnteza. Gabarito letra D, pois apenas o 2 e o 4, tá certo? Estão o quê? Corretos. Certinho, turma? Olha como nós estamos treinando questões de bancas, tá certo? Para que vocês, quando chegarem lá no vestibular, lá no concurso público, estejam aí bem atentos. Agora você tem que pagar também, tá certo? O preço, tem que respeitar o processo, fazer a sua parte, olhar os detalhes, pessoal, anotando tudo aí e com a consciência aí que esse tempo que você investe em estudo terá um retorno aí, tá certo? Que você nem imagina. Pode investir aí o seu tempo em estudo que você não vai se arrepender de forma alguma, certinho? Mais uma questão. Questão número 3. Vamos ver aqui o que a questão trouxe para a gente, certo? Olha, no meio aquático é possível observar micro-organismos heterotróficos, tá certo? Se eles são heterotróficos, eles não fabricam o seu próprio alimento, tá certo? Que vivem dispersos na coluna de água, tá certo? Sendo normalmente levados pelas correntes em virtude de pouca mobilidade. Eles são levados pelas correntes. Se eles são levados pelas correntes, pessoal, eles são seres do quê? São seres planctônicos, tá certo? Fazem parte do plâncton. Mas se eles são heterotróficos, eles são, tá certo, zooplânctons. Não esqueçam disso. Aqui eu tenho quem? O zoo, deixa eu me ajeitar aqui rapidinho, tá certo? Aqui eu tenho os seres, tá certo? Do zooplâncton, certo? O zooplâncton, eu vou englobar ali, tá certo? Seres que não fabricam o seu próprio alimento, tá certo? E que são arrastados pela correnteza. São os zooplânctons,
Certinho, turma? Aí, veja, de acordo com as características apresentadas, o micro-organismo em questão é um bento? Não, o bento, ele vive ali associado ao quê? Ao fundo, tá certo? Dos ambientes aquáticos. É o nécton? Não, o nécton, ele não é levado pelas correntes, tá certo? Os néctons, eles não são levados. Ele tem deslocamento, o que aqui? Nécton tem deslocamento ativo. Então não é nécton, certo? É zooplâncton ou é fitoplâncton? A resposta aqui, pessoal, é zooplâncton. Por quê? Porque não pode ser aqui o fitoplâncton. Não pode ser fitoplâncton porque fitoplâncton são seres o quê? Produtores. Seres que fabricam seu próprio alimento. E a questão falou sobre seres o quê? Heterotróficos, seres consumidores, certo? Então, esses seres heterotróficos que são arrastados pela correnteza aí, fazem parte aí de quê? Do zooplâncton. Gabarito, letra C, certinho? Mais uma questão. Vamos lá, quarta questão. O que foi que a questão trouxe para a gente? Vamos lá. Olha, o fitoplâncton é formado por organismos microscópicos autotróficos que vivem em suspensão no ambiente aquático, tá certo? Marque a alternativa que explica corretamente por que esses organismos são encontrados apenas na zona eufótica, tá certo? Em ambientes marinhos. E aí, pessoal, veja, deixa eu explicar uma coisinha aqui para vocês bem rapidão, certo? Observe o que é que eu tenho aqui, ó. O fitoplâncton, tá certo? Que são seres microscópicos autotróficos que fabricam o seu próprio alimento e tem deslocamento passivo. Não esqueçam disso, olha. O fitoplâncton são seres autotróficos que fazem qual processo? Eles fazem fotossíntese. E para fazer a fotossíntese, eu preciso da energia, tá certo? Da luz de quem ali? Da luz solar, certo? A zona eufótica é aquela zona, tá certo? Que tem disponibilidade de quê? Que tem disponibilidade de luz. Enquanto que a zona afótica, tá certo? É aquela zona que não tem o quê? Luz. Então, por que esses seres do fitoplâncton têm que ficar na zona eufótica? Vamos achar aqui nas alternativas. O fitoplâncton só ocorre na zona eufótica, pois é a única região em que há correntes de água. Está errado, tá certo? Não é porque é a única região em que há correntes de água que o fitoplâncton está ali. Não é isso que justifica, certo? Ele está ali na zona eufótica, ele só ocorre na zona eufótica porque é ali onde tem o quê? Luz. O fitoplâncton só ocorre na zona eufótica, pois é essa região onde ele consegue capturar o seu alimento. Pessoal, o fitoplâncton não precisa capturar o seu alimento. Ele fabrica o seu próprio alimento. Eles são seres do quê? Autotróficos. Então aqui está também o quê? Errado. Depois a letra C. O fitoplâncton só ocorre na zona eufótica, pois nesse local a pressão permite que ele mantenha-se em suspensão. Ele não está na zona eufótica ali, tá certo? Por conta da pressão, não é isso, tá certo? O deslocamento desses seres é passivo, tá certo? Eles precisam aí ser arrastados pela correnteza, pelas marés, certo? Mas não é isso que justifica ele ficar ali na zona eufótica. Ele fica na zona eufótica porque é onde há luz. E eles precisam da luz para fazer o quê? Fotossíntese. São seres autotróficos. É a D ou é a E? Vamos lá ver? Observem. O fitoplâncton só ocorre na zona eufótica, pois nessa área possui disponibilidade de luz. Gabarito, letra D. O gabarito é a letra o quê? D. Eles ficam ali, eles só ocorrem na zona eufótica porque lá existe luz. E o fitoplâncton precisa da luz para fazer o quê? Fotossíntese. E depois eu vou aqui, pessoal, turminha, observe, letra E. O fitoplâncton, certo? O fitoplâncton só ocorre na zona eufótica, na zona onde há luz, pois nessa área não existem predadores naturais. Existe sim, certo? E eles estão ali na zona eufótica para, tá certo? Eles precisam ficar na zona eufótica para que haja ali o quê? Para que tenha ali o quê? Luz, para eles fazerem fotossíntese. Não é porque não existem predadores. Gabarito, letra D, certinho? E agora, mais uma questão, vamos lá. Questão do número 5, sem enrolação. É uma questão em cima da outra, pessoal. É bateria de questões, tá certo? Veja a teoria e depois resolva muitas questões. Depois de acabarmos aqui, vocês praticam aí mais, tá certo? Deixem ali a teoria, façam mais questões, para que vocês assim consigam um resultado bem bacana, que é isso que eu desejo para vocês, certo? Vamos aqui na quinta questão, vamos lá? O que é que eu tenho aqui na quinta questão? Observe. A quinta questão diz: os golfinhos são mamíferos classificados como cetáceos, certo?
Esses animais vivem nos mares e são conhecidos por serem amistosos com os seres humanos, por nadarem ativamente, olha, ser de deslocamento ativo nos mares. Os golfinhos são classificados como, pessoal, os que têm deslocamento passivo são quem? O deslocamento passivo são os plânctons, mas os que têm deslocamento ativo, olha, nadar ativamente, são classificados como néctons, tá certo? Então, os golfinhos são exemplos de néctons. Não são bentos, pois os bentos são os seres que estão associados ao fundo, certo? Não são zooplâncton, porque zooplâncton são seres de deslocamento o quê? Passivo. Assim como o fitoplâncton tem ambos aqui, ó, deslocamento o quê? Passivo. E o golfinho aqui, ele tem deslocamento o que aqui? Ativo. Logo, o golfinho é um exemplo de nécton. Gabarito, letra B. Destruímos 5 questões sobre comunidades, tá certo? Aquáticas. Pessoal, trader, desejo muito sucesso a cada um de vocês, certo? Compartilhe nosso material com os colegas aí que estão estudando para fazer um vestibular, para fazer um concurso, para fazer a prova da escola, que estão um pouquinho complicado de entender, tá certo, este assunto. Compartilhem. Isso aí não vai tirar a sua vaga não, certo? Compartilhe, faça o bem, que o bem retorna a você. Não esqueçam disso. Pessoal, continue acompanhando nosso canal, deixe o like se o vídeo foi útil, certo? Um forte abraço para você. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, certo? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Aguardo todos, fiquem bem e até mais.